Bom, vamos seguir pro próximo tópico. Próximo videozinho é do Philip Peters, sei lá. E ele tem um problema com a série Tremembé. Eu não assisti, mas muitas pessoas estão comentando ela, e eu fico sem vontade de dar ibope para uma dramaturgia que enaltece a vida do prisioneiro. Pô, pessoas que cometeram atos terríveis vão ter uma representação novelística para passar a própria identidade a ponto de adoçar os atos deles. Tipo Jeff Dahmer. Aí a gente tá dando palco pros malucos, né? Então, não sei. Eu acho que a Suzane processou esse negócio até e ganhou. Não tenho certeza absoluta, mas eu acho que foi isso que aconteceu. E isso é para se tomar um se liga e parar de ganhar dinheiro em cima de crimes que aconteceram e de pessoas criminosas. Tá? Se esse não for o problema dele com isso, talvez seja outro. Eu fiz um disclaimer Esse é o no meu. começo de um vídeo, porém, eu não tenho mais 22 anos e uma cabeça quente pra simplesmente sair falando dos outros de graça assim no YouTube. Então, só pra constar, vou criticar muita coisa envolvendo criação de conteúdo de um certo gênero e sobre assuntos como True Crime, mas não estou criticando ninguém pessoalmente. Muita gente, assim como eu, produz pra internet pra pagar as contas. É uma crítica a todo o ambiente online que deseja, anseia e consome esse tipo de conteúdo sem qualquer tipo de reflexão. É isso. Então nós vamos falar basicamente sobre o que eu acabei de falar. Porque é isso aí, velho. A monetização em cima dos problemas tá alta, viu? Eu sei que a gente é curioso, mas dar o palco pra maluco é algo perigosíssimo. Uma partida de xadrez. A Sandra vai se arrepender e eu vou rir da cara dela. Suzane eu olhava. Quer dizer, todo mundo olhava. Assim que eu soube que iam fazer uma série sobre a cadeia que tinha os presos que a gente conhece pelo nome aqui no Brasil e que iam colocar a Marina Rui Barbosa para interpretar a Suzane von Richthofen, eu já tinha certeza que ia fazer esse vídeo aqui. Claro, já fizeram um filme antes, ou melhor, 3 filmes simultâneos, cara, e talvez já fizeram no papel... vários filmes, já fizeram várias coisas, já fizeram uma porrada de reportagem. A pessoa já foi presa, já foi avaliada, já foi solta e ainda estão ganhando dinheiro em cima disso. Se fosse uma ideia interessante sobre o caso da menina que matou os pais dela com a ajuda do namorado para ficar com a casa, com dinheiro e tudo mais deles. Mas a produção desses filmes, com a grande ex-BBB Carla Dias, teve o nível de produção de uma novela da Record e ninguém deu a mínima. Matou? Agora, no entanto, a gente tem uma série da Amazon Prime, que não é pouca merda em termos de orçamento, e mais do que isso, eu escrevi essa parte do vídeo antes mesmo da série sair. E a parte esperta foi que vão fazer uma historinha sobre os dramas da cadeia em si, com a Elise Matsunaga, com o Sandrão, que namorou as duas famosas dentro da cadeia, e até mesmo com o casal Nardoni, que é outro sobrenome que nós, como brasileiros, reconhecemos com muita facilidade. Tipo O.J. Simpson pros americanos. E eu simplesmente não dou a mínima que eles acharam um ator idêntico pra interpretar o cara que jogou a filha da janela do prédio. E também não vou ligar muito se a Marina Rui Barbosa encarnar o olhar vazio da Suzane numa interpretação de muita qualidade. Porque isso tudo é uma importação de mau gosto de uma das piores coisas da cultura americana de audiovisual. Assim como o Monark insiste em achar que faz sentido morrer na cruz da pauta da liberdade de expressão... Já começou! Caralho! Que só faz sentido nos Estados Unidos por causa daquela coisa das emendas da Constituição, que também garantem o direito às armas dos cidadãos que sofrem com praticamente um tiroteio em escolas todos os dias num país como o Brasil, onde é crime ser racista ou fazer apologia àquela coisa que o monarca já fez sem querer ou de propósito. Eu sou mais louco que todos vocês. Sim. E a cultura do true crime já foi importada faz tempo pra cá, com um catálogo extenso de livros sobre psicopatas americanos, tipo Jeffrey Dahmer, BTK, o Zodíaco, Ed Gein. A gente sabe que eles amam essa merda e desde sempre estão explorando isso em Hollywood. Psicose é Mas olha só, o próprio brasileiro, a gente não adianta falar que o true crime é algo errado quando a gente vê que o brasileiro é o cara que passa mais devagar perto do acidente pra saber o que aconteceu. Nós é fofoqueiro pra cacete, mano.
Nós é um grupo de fofoqueiro do caramba. A gente sabe que o negócio repercute. Deu um problema ali, o motoqueiro caiu, todo mundo para pra olhar. Alguns param pra ajudar, mas outros param pra olhar. É isso que é ridículo. Em 1960, caramba. E depois de trazermos todos esses livros pra cá em capa dura, em edições de colecionador, a gente também começa a ter nos últimos anos literatura sobre casos brasileiros. Sobre a Suzane, a Flor de Lis, a Elise Matsunaga e, claro, documentários e principalmente aparições em podcasts. Ou devo dizer, mesa-casts, porque existem podcasts tradicionais como o Modus Operandi, que, como eu disse no disclaimer, não é nenhum tipo de ataque pessoal, mas esse é um dos maiores podcasts do Brasil no momento. Conteúdo mórbido gera cliques. Cliques como os muitos mesacasts que trazem peritos e especialistas, todas essas profissões que eu poderia ser maldoso e colocar entre aspas, e ficam fazendo as mesmas perguntas sobre os mesmos casos porque sabem que quando vão postar o corte, as milhões e milhões de views vão estar garantidas. E claro, vai entrar o doce néctar do AdSense em dólar. Esse dinheiro não me pertence. Eu não tenho direito a nenhum centavo desse dinheiro. E os especialistas vão se beneficiar com a própria imagem. Alguns para vender mais livros e outros para satisfazer a própria vaidade. E se eu tenho uma crítica pessoal aqui, é direcionada a todos que fazem esses títulos e thumbnails completamente absurdas. Perita Criminal conta detalhes absurdos sobre o caso Nardoni. Aí na thumb, foi assim que eu descobri os culpados do caso Nardoni. Vou te contar os detalhes. Ou os casos de, eu não vou falar essa palavra, e os bastidores no necrotério com famosos. O que fizeram com a Marília e o Cristiano Araújo no necrotério foi terrível porque... reticências. Meu Deus do céu, esses 3 cara. pontinhos pra incitar a curiosidade. Esse número 3 no lugar da letra E no título pro vídeo não tomar shadowban. Essas chamadas absurdas clickbait exemplificam bem o meu desgosto com esse gênero. Não existe qualquer tipo de sensibilidade, parece que foi o Léo Dias depois de dar um teco que fez essas thumbnails. E me parece muita falta de profissionalismo alguém como uma psicóloga criminalista ficar trocando ideias sobre psicopatia de uma forma tão trivial. Apenas para matar a curiosidade da audiência através de um apresentador que tá ali só para perguntar o que ele sabe que vai gerar um corte bom no YouTube. Enfim, ela fala muito. Eu já falei sobre o ambiente no qual eu percebo a internet já faz um bom tempo em relação a esse assunto. Mas e quanto à série em si? Não dá pra falar mal de algo sem ter visto, não é mesmo? Bom, a verdade é que tudo isso que eu falei até agora, eu escrevi, gravei e editei antes mesmo da série sair no streaming. E antes de tirar esse tempo pra assistir e voltar aqui, eu vou fazer uma previsão de que vai ser uma grande novela vibe Netflix. Vou fazer a previsão de que vai ser uma grande novela vibe Netflix sobre os dramas nas relações dentro da cadeia entre os personagens, e a gente vai ver os crimes famosos sobre os dramas nas relações dentro da cadeia entre os personagens. Aqui está a calcinha, what the personagens, e a gente vai ver os crimes famosos em flashbacks durante essa temporada. Porque eu apostaria R$50 que eles não vão resistir essa tentação profunda de reproduzir essas cenas da forma mais cinematográfica que eles tiverem a capacidade de fazer. Alexandre! Então é isso, aguardem só um instante pra eu assistir a série. 6 horas e meia depois. Então, só? Aconteceu algo que eu não tava esperando. A série é bem melhor do que eu imaginava que ela ia ser. Tecnicamente, pelo menos. Ritmo bom, roteiro aceitável, direção satisfatória, atuações bem empenhadas. Por mais que a Suzane da Marina soe muito como Ana Francisca antes de ficar rica. Você é muito melhor que advogado dele. Você tem que conseguir. Depende de mim. Meninão! Eu procurei você pela fábrica toda e não achei. Onde estava? Mas a questão é que eu mantenho tudo que eu falei até agora e isso é muito bom. Porque agora a gente vai ter mais do que falar nesse vídeo. E aliás, depois do meu vídeo ser a pauta mais fria que eu poderia ter feito com Homem-Aranha 2, eu fiz questão de ver essa série e escrever esse vídeo pra pegar essa pauta quente pelo menos uma vez na vida. Então, na moral, se inscreve aí, deixa um like, um comentário, tudo isso ajuda demais. Já fiz essas coisinhas. A série começa com a anedota real que eu já tinha ouvido em outras ocasiões de como a Suzane estava sendo ameaçada no presídio que ela estava. Porque, como todo mundo sabe, os próprios prisioneiros não aceitam alguns tipos de crimes, principalmente envolvendo crianças ou, no caso dela, os próprios pais. Ela, uma manipuladora natural como é... A Suzane é uma pessoa apaixonante. Ele é muito conveniente para a Suzane mais uma vez
ser a mulher da líder. Seduz o promotor do caso dela, assim como o advogado e todo mundo que possa atribuir alguma coisa que ela precisa, e consegue a sonhada transferência para Tremembé, o presídio dos famosos. E detalhe... Eu gosto muito dessa linha do Peter Griffin, quando você fala o nome da série ou do filme, e tá no filme. O jeito que ela consegue isso, como explicado com toda a sutileza e sensibilidade que nós poderíamos esperar receber de um episódio de True Crime de um MesaCast. Faço qualquer coisa pra ir pra Tremembé. Qualquer coisa. E o beijinho é uma metáfora pra uma outra coisa, tá? Porque eu tinha achado estranho só o beijinho. Não, é uma metáfora. Ele quer uma outra coisa. Mas é um boquete ou uma transa? É um boquete. Ah, tá. É um boquete. Tá. Meu Deus do céu, cara. E aí, tá feliz? Tá feliz ou não tá? Tô. Dá um sorriso. Comemora. Eu tô muito feliz. Gargalha, então. Suzy. Nossa senhora, que horror. Boa noite, PNM3? PNM3. Como é que você tá? Não demora. Foi ao banheiro, ela saiu, os policiais estavam lá fora. Onde é o banheiro? Ele falou, é aqui. Só que ao invés dela dobrar pra esquerda, ela dobrou pra direita e foi bater lá na corregedoria. Eu quero fazer uma denúncia de assédio. Então a gente começa a conhecer todos os personagens dessa novelinha em Tremembé e vai desenvolvendo com a ajuda de vários anacronismos, porque precisavam que todos esses acontecimentos relevantes sobre essas pessoas se passassem na mesma época. Mas funciona, faz sentido e não é mesmo algo do qual eu reclamaria. Eles vão usando ao longo da série também os cards estilo Tarantino e Spike Lee para introduzir no momento perfeito, entre muitas aspas, o nome e o crime do personagem em questão. Certo. Esganou, enteado, foi cúmplice do marido no assassinato da criança. Que isso? Com a mãe vai. Os meninos da escola falaram que se eu tirar nota baixa, você vai me tacar pela janela. But you can't say. Eu não posso rir disso, não. Se bem que agora que cheguei, bonito, ai, gente, que isso? Meu Deus. Como estão as coisas? A noite tá legal? E por aí vai, sabe? A gente vê o caso gay do Christian Cravinhos por algum motivo, o triângulo amoroso entre Suzane von Richthofen, Elise Matsunaga e Sandrão, que junto da entrevista do Gugu que aconteceu daquele jeitinho mesmo, já parece ser mentira. Mas é completamente real. Se isso tivesse acontecido nos Estados Unidos, com certeza seria um dos temas de True Crime mais populares da história do YouTube. E também um episódio magnífico de South Park. Exclusivo. Isso é verdade. Como você define a Suzane? A continuação da reportagem com Suzane Richthofen e a namorada. Não tem receio de que a Suzane se apaixone por um homem outra vez? Como é que vocês se conheceram? Jogando xadrez. Xadrez? E falando na ala o masculina, olhar é além muito de mais ser menos frio e sem interessante do que a outra, nexo. eu tenho uma coisa pra reclamar. Por mais acima do esperado que essa série acabou se mostrando ser, a cena de futebol, meu Deus, como é tão difícil filmar uma cena de futebol no Brasil. Ai, que isso? Falta! Para com isso! Meu peito, que isso? Tá maluco? Tá me empurrando agora? Ainda nessa coisa de usarem casos conhecidos pelo público, mas mexer um pouco na cronologia pra fazer sentido na linha do tempo da série, a gente tem as famosas saidinhas, que são algo bem comum nos regimes de sentença do Brasil, que causam um certo estardalhaço. Nossa, a gente odeia essa ideia de saidinha aqui. Vou sair pra comemorar um feriado, vou ser preso, que quando a mídia cobre, por exemplo, a Suzane saindo pro Dia dos Pais e os Nardoni no Dia das Crianças. Mas que acontece não só com esses famosos. Eu gostei também da cena da igreja e achei uma intenção parecida de um comentário no subtexto com a igreja evangélica que eu fiz no meu livro de Verde e Amarelo. E esse é mais um elogio que eu posso fazer pra série que eu tava pronto pra odiar. Fez ela tirar a vida do meu menino. Meu Lucas. Mas hoje, igreja, eu entendo que ela estava possuída pelo Satanás. Como é que é o negócio? Ela estava possuída pelo Satanás. Raíssa matou um enteado de 6 anos a socos.
Eu também gosto de como eles fazem as cenas de filmagem do documentário da Elise pra Netflix, com ela falando da carne do viadinho e a produção com cara de puta merda que eu tô fazendo entrevistando uma assassina. Mas o meu objetivo não era matar ele, era comer ele. Porque eu sou carnívora. Aquele viadinho em especial a gente comeu. E veja bem, eu acho mega válido a gente falar sobre a Elise do ponto de vista de violência física e psicológica contra mulheres. Sobre como o sistema falhou com ela quando ela quis pedir ajuda pra polícia e tudo mais. Só que é óbvio que isso não vai acontecer. Ninguém quer de fato ajudar ela ou qualquer outra mulher numa situação similar. Somente postar edit dela pra ser ad no Twitter, deixando implícito que a outra pessoa é burra por não entender que ela tava certa e ganhar like. A gente sabe muito bem disso. O mesmo vale pra Suzane, que por eu ter demorado pra terminar esse vídeo por conta de ter tirado uma viagem com a família, tive tempo pra ver a notícia que a série fez a loja dela no Instagram bombar em mais de 100 mil seguidores. E também de... Ah, cara. Tem pessoa que eu não sei se merece o recomeço. O horroroso filme da Carla Dias virar trend pela primeira vez desde o lançamento dele e, caramba, ninguém tá interessado em falar de ressocialização, o que é algo positivo, uma segunda chance pra alguém que já cumpriu sua pena. O que tá acontecendo é que fizeram uma novelinha sobre pessoas que existem de verdade e agora que ela fez um sucesso absurdo, a gente pode enxergar esse desejo parasocial que é natural da maioria das pessoas de fazer um contato que seja com personagem da série que existe na vida real. Só que nesse caso a gente sabe que é uma mina que mandou fazer aquilo com os pais e depois se fez de coitada com a cara mais lavada do mundo. Ele sempre mandava usar muita droga e eu cada vez era mais e mais e mais droga e ele me dava mais droga. E isso foi acabando comigo, foi... Nesse ponto eu acho que Tremembé é uma faca de dois gumes. Porque tá ali no subtexto. Quando ela manipula alguém e toca "eu sei que eu sou bonita e gostosa", quando ela tá toda e chega o advogado dela e ela se faz de criancinha. É pra ficar óbvio pra gente que ela é uma manipuladora narcisista que faz o que quer e não tem como se arrepender do que fez. Mas a maior parte das pessoas não tá nem aí, parceiro. Dentre os personagens principais, os únicos que parecem não ter se beneficiado dessa série são os Nardoni. Porque de fato, os personagens deles não são interessantes em Tremembé. Eu tenho certeza de que se fossem, estariam colhendo os louros, assim como a Suzane e como a Elise. Assim como o Christian Cravinhos poderia ter... E assim como o Christian Cravinhos poderia ter saído como um ícone na comunidade gay, mas escolheu ficar desse jeito. Mentira! 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 E sabe, nas últimas semanas eu resolvi assistir novamente Os Sopranos. Já é a terceira vez somente em 2025 e assim, muitos daqueles personagens são monstros, fazem coisas horríveis e às vezes com pessoas inocentes. Tudo por dinheiro. Mas o fato deles serem completamente fictícios torna tudo isso questão de desenvolvimento de personagem, de profundidade de temas e da trama. Tá tudo bem a gente amar o Tony Soprano porque ele não existe. Nunca existiu. Em Tremembé, não somente eles existiram, como estão todos muito bem vivos, em regime aberto e agora com essa fama perigosíssima nas mãos para alguns. E eu não sei se essa era uma ideia excelente. A gente tem esse fascínio por true crime, sei lá, como seres humanos e tudo mais, só que do jeito que foi feito, com essa linha bem borrada entre novela e vida real, por mais que eu fique feliz de ser uma produção brasileira bem melhor de ser assistido que um Dahmer com meu primo Ivan Peters ou essa do Ed Gein, um refresco depois dessa hegemonia de séries de criminosos americanos, homens brancos de meia idade. No fim das contas, o saldo de Tremembé é, na minha opinião, negativo. Eu não quero convencer ninguém de nada, mas é algo que já faz tempo que eu quero desenvolver sobre esse gênero e sobre como a gente consome esse tipo de coisa sem qualquer reflexão, e essa me pareceu a oportunidade perfeita. A verdade é que tudo isso serviu para me transformar numa nova mulher. Senhor, aleluia, Senhor, aleluia. E saca só, em nome de Jesus, quem quiser comprar meus livros é só falar comigo pelo Instagram na DM. E falando nisso, eu comecei a postar conteúdo por
lá e fiz um vertical de Sopranos que ficou muito da hora. Meu Insta e Twitter vão estar na descrição. E no mais... Acessem lá se vocês tiverem interesse a respeito de Sopranos. É o Peters.Felipe. É o mesmo nome dele, só que ao contrário, como ponto. Ou você pesquisa o nome dele mesmo, que deve aparecer, tá? Gente boa demais. Thank you, Felipe. E eu concordo até com ele. Esse tipo de conteúdo realmente já tá saturando as coisas e tornando elas fofas demais. É como se a gente permitisse que o pessoal fizesse isso e não tivesse que pagar nada por isso. É bizarro. Bizarro mesmo. A gente tá numa época de assistir esses acidentes, que igual eu falei, a gente tem a curiosidade da fofoca, só que dentro de casa vendo absoluto cada detalhe sobre o que aconteceu com vidas de pessoas que foram perdidas. E eu me incluo nessa porque eu assisto e escuto e eu não sei. Em alguns casos me gera curiosidade, por exemplo, o Vivendo com o Inimigo, que mostra os comportamentos e a visão da pessoa a respeito, não enaltece o nome do maluco, não enaltece o que ele fez, não torna ele um vilão amigável. Eu simplesmente vejo casos onde explicam os acontecimentos da humanidade, não tornando os personagens simpáticos, não simpatizando personagens que estão errados. É basicamente isso que eu tô falando.